A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, no livro de Isaías, capítulo 45, a palavra do Senhor fala de um homem que Deus tem chamado para libertar o seu povo. Deus tem escolhido um homem chamado Ciro para libertar o povo de Israel, quando eles pensavam que estava tudo acabado, quando eles menos tinham esperança. Depois de 70 anos sendo escravo de Nabucodonosor, Deus, ele liberta o seu povo, porque a promessa de Deus, ela se cumpre. E Deus tem falado através do homem chamado Jeremias que o povo iria ser escravo desse homem chamado Nabucodonosor durante 70 anos. Então a palavra do Senhor tem se cumprido. E agora chega o período que o tempo está acabando e Deus, ele levanta um homem chamado Ciro para libertar o seu povo. E a palavra fala: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para discernir os lombos do rei, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Aleluia, glória a Deus. Então veja que Deus, ele fala: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Então veja que o que Deus fala através de Isaías, e ele fala para abater as nações ante a sua face. Então veja que Deus, ele tem se levantado a favor do povo de Israel, e através da misericórdia de Deus, do poder de Deus, o povo de Israel tem vencido várias nações. E Deus, ele fala: e para discernir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Aleluia. Então veja que Deus é o Deus que abre porta. Deus é o Deus que fecha a porta, e agindo Deus, ninguém pode impedir. Talvez você pode estar vivendo uma situação que a tua esperança estava como o povo de Israel. O povo de Israel já estava quase sem esperança, porque já fazia quase 70 anos que o povo estava sendo escravo. Mas chegou o tempo da promessa de Deus, o tempo que Deus tem prometido em libertar o seu povo. E ele fala: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Aleluia. Então veja que Deus, ele vai adiante da nossa vida. Talvez você está pensando: a minha luta é grande, eu não consigo, eu não suporto, eu não vou vencer essa luta. Aleluia. Mas Deus, ele fala: eu irei adiante de ti. Aleluia. Deus, ele vai adiante da tua situação. Porque se Ciro fosse o seu conhecimento, esse homem chamado Ciro, ele nada faria. Mas Deus, ele fala: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Glória a Deus. Talvez você possa até estar pensando: mas meus caminhos ainda não são retos diante de Deus. Mas Deus é aquele que endireita os caminhos. Deus é aquele que transforma a vida, aquele que restaura vidas. Aleluia. E ele fala: endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Aleluia. Não há porta que Deus não quebre. Não há barreira que você não vença com o poder do Criador. Aleluia. Então, não importa a luta que você esteja passando, não importa o momento, não importa a batalha, Deus é aquele que vai quebrar todas as barreiras, porque Ele é o Deus poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. E agindo Deus, ninguém pode impedir. E ele fala: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Glória a Deus. Aleluia. Veja que Deus, ele fala: dar-te-ei os tesouros escondidos e a riqueza encoberta. Talvez você possa até não saber e nem imaginar, mas Deus, ele tem coisas escondidas. Ele tem mistério para revelar na tua vida. Lembra o que Deus tem falado a Jeremias? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e oculta que tu ainda não sabes. Aleluia. Jeremias estava sendo preso pela segunda vez. E Deus, ele fala: Jeremias, clama a mim, clama, ora a mim, que eu vou te responder.
E vou te anunciar coisas grandes que tu ainda não sabes. Aleluia. E Deus aqui ele fala mais uma vez: dar-te-ei os tesouros escondidos e a riqueza encoberta, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia. Deus é o Deus que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história. Se você crer e se manter firme diante de Deus, porque Ele tem coisas maravilhosas para a tua vida. Talvez você possa até pensar: eu nunca vou ter paz na minha vida, eu nunca vou ser feliz. Mas a palavra de Deus fala que há coisas ocultas, há coisas que ainda vai ser revelada. Mas você precisa acreditar no Senhor. Você precisa se manter firme. Porque a Bíblia fala que aquele que recuar, o Senhor não tem prazer na alma dele. E ele fala: dá-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Aleluia. Deus tem muitas coisas para revelar. Deus tem mistério na tua vida que você nem acredita. A Bíblia fala que quando nós vencemos a luta, quando nós alcançamos a misericórdia de Deus, a presença de Deus, a Bíblia fala que nós ficamos como quem sonha. É isso que Deus faz conosco. Nós ficamos como quem sonha, porque Deus é o Deus poderoso. E Ele fala: para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia. Deus nos chama pelo nosso nome. Aleluia. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias fala: Senhor, eu sou uma criança, eu não passo de uma criança. Mas Deus fala: eu te conheço ainda quando estava no ventre. Aleluia. Glória a Deus. Deus te conhece, meu irmão. Ele te chama pelo teu nome. Aleluia. Deus te chama pelo teu nome. E Ele ainda fala que vai fazer essas coisas, revelar coisas que estão em oculta, os tesouros escondidos, para que todos saibam que Ele é o Senhor. Aleluia. Para que todos reconheçam que Deus é o Deus poderoso. Deus é o Deus criador dos céus e da terra. E Ele fala: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que você não conheça a Deus, ainda que você não tenha esperança em Deus, ainda que você não tenha experiência com Deus, ainda que você não tenha intimidade com Deus, Deus tem planos na tua vida. Deus tem projeto na tua vida. Porque Ele fala: tudo isso eu farei na tua vida por amor do meu servo Jacó. Ou seja, pela promessa que Deus tem feito a Jacó, Deus, Ele vai cumprir na tua vida, se você se manter firme. E Ele fala: e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome. Glória a Deus. Deus te chama pelo teu nome. Como Ele tem chamado a Jeremias, Ele te chama pelo teu nome. E Ele fala: e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Aleluia. Lembra o que Deus fez com Jacó? Israel, o sobrenome Israel. O nome de Jacó era Jacó, mas nós hoje conhecemos por Israel através da mudança que Deus tem feito, porque Deus é o Deus que muda a nossa vida. Deus é um Deus que muda a nossa história. E Ele fala: meu escolhido, e eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Aleluia. Ainda que você não conheça a Deus, mas Deus está trabalhando em teu favor. Só se mantenha firme, não saia da presença de Deus. E Ele fala: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Aleluia. Deus fala: eu sou o Senhor e não há outro, não existe outro Deus. Porque Deus, Ele é o único que criou os céus e a terra. Então se mantenha firme a esse Deus poderoso. Porque Ele fala: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Aleluia. Eu mudarei a tua vida, eu te abençoarei, eu te preparei, eu te chamei, ainda que você não me conheças. É isso que Deus está falando. Ainda que você não tenha experiência comigo, mas eu te chamei, eu te escolhi.
Lembra do que Deus tem feito com aquele homem que estava malhando trigo no lagar? Gideão. Deus escolhe Gideão para lutar e batalhar contra os midianitas. Aquele povo que estava roubando as plantações, afligindo o povo. E Gideão fala: eu sou o menor da casa. Mas Deus fala: vai nessa tua força. Aleluia. Talvez você possa até estar pensando: eu não tenho forças, não tenho capacidade. Eu não tenho condição de fazer nada. Eu sou o menor da casa. Davi também era o menor da casa. Mas Deus é aquele que vai adiante da tua vitória. Porque Gideão, ele foi confiante em Deus e venceu aquela batalha, porque Deus estava na frente. Davi venceu as batalhas porque Deus era com Davi. E Davi fala: força minha, Deus meu. Aleluia. Então você só precisa se manter firme e confiar no Senhor, porque Ele fala: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te exigirei. Aleluia. Veja que Ele fala: não há outro Deus. Não há outro socorro, não há outra saída, não há outra solução. Eu sou o seu Deus. Eu sou aquele que te criei, eu sou aquele que te formei. É isso que Deus está falando através da sua palavra. Ele fala: ainda que não me conheces. Aleluia. Ele fala que vai nos cingir, nos preparar, ainda que nós ainda não conhecemos a Deus. E Ele fala: para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Aleluia. Eu sou o Senhor e não há outro. Glória a Deus. Deus é o único. Ele fala: para que se saiba até o nascente do sol, ou seja, todos vão ver que eu sou o único Deus. Não há outro Deus além de mim. E Ele fala: e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia, glória a Deus. Se Deus não mudar a tua história, se Ele não mudar a tua vida, se Ele não se levantar em teu favor, quem vai te ajudar? Quem vai te socorrer? Quem vai mudar a tua história? Então se chegue ao nosso Deus, se chega ao nosso Criador, ao nosso Pai, se chega ao nosso Todo-Poderoso, aquele que pode mudar a nossa história, porque não há outro Deus. Não há outro que possa mudar a nossa vida. E Ele ainda fala: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aleluia, glória a Deus. Talvez você possa até estar pensando que o inferno foi o diabo que criou. Talvez você possa até estar pensando que o mal foi o diabo que criou. Não. A maldição, você pode até estar pensando que foi o diabo que criou a maldição. Não. Tudo isso foi Deus que tem criado. Só que nós cabemos escolher o que queremos. Porque Deus, Ele fala lá no livro de Deuteronômio. Deus fala que nós é que devemos escolher o nosso caminho. Porque Ele fala que coloca a vida e a morte para que nós venhamos escolher a vida ou a morte. Ele fala que se nós obedecer todas as palavras, vamos receber a nossa bênção. Aleluia. Porém, se nós desobedecer a palavra de Deus, vamos receber toda a maldição através da desobediência. Então, a maldição é algo que foi criado por Deus. Só que cabe o homem escolher. Porque quando você escolhe obedecer a Deus, automaticamente você está recebendo as bênçãos de Deus. Porém, se você se desviar dos mandamentos do Senhor, automaticamente você está recebendo a maldição. Então foi Deus que tem criado, mas foi você que tomou posse da maldição. E Deus aqui Ele fala: eu formo a luz e crio as trevas. Aleluia. Veja que Deus é o Deus que forma a luz. Ele também cria as trevas. E se Deus se agradar da sua vida, se Ele se agradar da tua pessoa, se Ele se agradar do teu caminhar, do teu falar, Deus, Ele vai colocar a luz sobre a tua vida. Porque Ele que cria a luz. Aleluia. E também Ele que cria as trevas. Ele fala: faço a paz e crio o mal. Aleluia. E se Deus é Ele que faz a paz, e por que não servir a esse Deus? E por que não se agradar da sua palavra? E
por que não se chegar até Ele? Por que não clamar a Ele? Por que não ter intimidade com Ele? Aleluia. E Ele fala, e cria o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aleluia. Deus é o Deus que faz todas essas coisas. Deus é o Deus que restaura, é o Deus que cria, é o Deus que transforma. Ele nesse momento fala que é Ele que cria a paz, é Ele que cria o mal, é Ele que cria a luz, é Ele que cria as trevas. Aleluia. E por que não se chegar esse Deus poderoso ao nosso Pai, para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas? Se chega ao nosso Deus e fala, Senhor, eis-me aqui, eu preciso, Pai, no nome do Senhor Jesus, traz paz sobre a minha vida, traz uma mudança, uma transformação, traz a luz sobre a minha vida em nome do Senhor Jesus. E Ele te responderá, e Ele se manifestará em teu favor, porque Ele tem se levantado em prol da vida do seu povo. Ele tem se levantado para derramar misericórdia sobre aqueles que clamam. Aleluia. Então, da mesma forma que Deus tem restaurado o povo de Israel, Deus, Ele pode restaurar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. Talvez você pode até ter pensado que não teria mais jeito para a sua vida. Mas tudo tem o seu tempo determinado. E se você se manter firme, Deus, Ele vai chegar o momento que vai se levantar em teu favor. Aleluia. O salmista, ele fala, foi-me bom ter sido eu afligido, porque agora eu aprendi os teus preceitos. Veja que o salmista, ele fala, foi bom eu ter passado pela aflição, ter sido afligido, porque agora eu aprendi a obedecer os mandamentos. Aleluia. Veja que Davi, o salmista, ele fala que através do sofrimento, da aflição, ele fala que aprendeu a amar os mandamentos do Senhor, aprendeu a guardar a palavra do Senhor, aprendeu a obedecer ao Senhor. Aleluia. Então Deus tem um tempo de lapidação. Deus tem o tempo que a nossa alma vai ser afligida. Deus, Ele tem um tempo que vai nos afligir, vai nos moldar, nos preparar, nos capacitar para que nós sejamos uma boa ferramenta na mão do Senhor. Só que durante esse tempo você tem que ter um bom comportamento com o Senhor. Durante esse tempo você tem que ter paciência, tem que ser paciente. Você não pode deixar que a promessa de Deus venha a ser invalida na sua vida. Você não pode. Você tem que se manter firme e deixar Deus trabalhar, ser paciente, se manter justo, firme diante de Deus. Porque Deus, Ele se levanta em favor do seu povo. Deus, Ele é o Deus que faz a luz. Ele é o Deus também que cria as trevas, é o Deus que traz paz, mas também é o Deus que traz o mal. Cabe você escolher o que você quer. Ele fala, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é quando cumprir todos os mandamentos do Senhor e obedecer, porém a maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor. Então veja que Deus é o Deus que propõe diante de você, para que você escolha realmente o que você quer. Quem dera que todos venham escolher a luz, venham escolher o caminho da salvação. Então Deus, Ele fala através da sua palavra. Ainda que não tenha esperança, eu trago a esperança. Porque Ele fala no versículo 1, assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações, aleluia, até a sua face, e para discigir os lombos dos reis. Então veja que Ele vai adiante do seu povo. Deus, Ele não deixa que seu povo vá só. E Ele fala, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Aleluia. Nesse momento, Deus, Ele fala através da sua palavra que vai adiante de ti. Entrega a tua luta ao Senhor. E fala, Senhor, vai adiante da minha luta, vai adiante de mim, me ajude, Senhor. Porque Ele leva o teu fardo, Ele te ajuda, Ele te transforma, Ele te fortalece nesse momento difícil. Então, que você venha ter esperança através dessa palavra. Da mesma forma que Deus tem restaurado o povo de Israel, Deus nesse momento, Ele restaura a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.